Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje a gente vai aprender a fazer esse bucket hat bem facinho, bem rápido de ser confeccionado e que é super iniciante, todo mundo vai conseguir fazer. Vocês podem escolher fazer ele todo colorido ou fazer ele numa cor só, então fica aí a dica, né? Dá para usar restinhos de fios, assim como eu fiz o meu, todo coloridinho. Vocês podem fazer degradê também, vários tons de azul, vários tons de vermelho, o que vocês preferirem para a peça de vocês. Aqui, ó, tem um outro desenho de bucket, que é do filme do Beetlejuice, que eu fiz, uma cliente me pediu, eu ainda não enviei. Então, é uma construção diferente de cores, ó, mas só para vocês verem como ele fica bonitinho, como ele fica lindo, o nosso chapeuzinho. Queria explicar uma coisa importante, dependendo do tamanho que você precise fazer, a nossa quarta carreira é a carreira de aumentos, aonde vai decidir a largura do nosso chapéu. Então, na videoaula você vai entender, se você precisar aumentar a largura do seu chapéu, você precisa fazer aqui mais bloquinhos com 4 pontos altos, tá? Então, fiquem com isso na cabeça, porque durante a videoaula vocês vão entender. Aqui eu faço um bloquinho de 4 pontos altos e um de 3, um de 4 e um de 3. Então, se vocês precisarem fazer mais grosso, porque a cabeça que vocês estão fazendo é maior do que os centímetros que eu passei, vocês fazem mais bloquinhos de 4 pontos altos aqui. Pode ser 2 bloquinhos de 4 e um de 3, 2 de 4 e um de 3, porque aí os aumentos na próxima carreira vão dar certo. Espero que vocês gostem da videoaula, façam muitos chapeuzinhos aí para combinar com as roupas de vocês, principalmente quem vende moda praia. E vamos embora lá para a videoaula. Gente, para a aula de hoje, esses são os 5 tons de cores que eu vou utilizar. Então, tem aqui, ó, um marronzinho telha, um laranja queimado, um vermelho puxado um pouco para o vinho. Eu tenho um fio mesclado, que eu trabalho aqui às vezes com ele, e um amarelo ovo. Então, vocês podem escolher quantas cores vocês quiserem e também os tons que vocês vão utilizar para fazer o chapeuzinho de vocês. A minha agulha é de 3,5. Esse fio aqui que eu estou utilizando, ele é um fio 100% algodão, mas vocês também podem fazer com barbante número 6 e também podem fazer com fio acrílico. Todas aquelas linhas que a gente conhece, o fio molê, o fio nina, vocês podem utilizar para fazer o bucket hat de vocês. E eu vou utilizar também uma tesourinha para cortar o meu fio quando eu for trocar de cor. Bora lá para a videoaula. Eu vou iniciar fazendo aqui o meu anel mágico. Vou subir 3 correntinhas dentro dele. E vou colocar mais uma correntinha de separação. Então, são 4 correntes no total dentro do meu anel. Laço meu fio, venho dentro do anel e coloco mais um ponto alto. Faço mais uma corrente de separação, venho dentro do anel, mais um ponto alto. A gente vai colocar nessa primeira carreira mais 12 pontos altos dentro do nosso anel. Então, eu vou ficar com as 3 correntinhas que eu tinha, representando o primeiro ponto alto, e eu vou colocar mais 12. Jana, tá errado. Não, não tá. Gente, a gente vai ficar com um total de 13 pontos altos dentro desse círculo mágico, tá? Por quê? Porque eu já fiz essa receita com 12 pontos altos aqui dentro e ela ficou um pouquinho apertadinha. Então, a gente vai colocar 13 pontos altos aqui no total para que o nosso chapéu fique de um tamanho confortável na nossa cabeça. A minha cabeça tem 53 centímetros. Então, se vocês estiverem fazendo um chapéu, vocês medirem a cabeça de vocês e tiver muito mais do que 53 centímetros, vocês podem colocar aqui dentro 14 pontos altos também no total. 3 correntinhas vão ser o primeiro e aí você coloca mais 13 pontos altos. Então, vocês podem aumentar desde aqui do início a quantidade de pontos altos que vocês vão utilizar para aumentar um pouquinho o tamanho do nosso chapéu. Ele serve para vários números, a mesma receita serve para vários números diferentes, tá? Então, não precisa aumentar muito, mas aumentando um pontinho, caso sua cabeça tenha muito mais do que 53 centímetros, é o ideal. Então, a gente vai fazer as 3 correntinhas do início, são o primeiro ponto alto, vou colocar mais 12 dentro do meu anel e já volto com vocês. Ó, então eu fechei aqui o meu anelzinho. Estou com o total de 13 pontos altos, todos separados por uma correntinha. E agora eu faço a minha última correntinha
e venho aqui na terceira corrente do começo, na terceira correntinha, deixando uma ainda de separação, para fechar o meu trabalho. Então, eu vou ficar com o meu primeiro círculozinho, com 13 pontos altos. Vou fazer uma laçadinha aqui, ó, a mais, e vou cortar o meu fio. Quem for continuar com o mesmo fio, é só pular esse step, né? Não precisa cortar. E você vai começar a trabalhar aqui, ó, no próximo espacinho de corrente. Então, se você continuar com o mesmo fio, você faz um ponto baixíssimo para vir aqui dentro. Eu vou amarrar o meu segundo fio. Aqui, ó, eu já passo o meu fiozinho para dentro e depois para trás novamente, para prender ele aqui um pouquinho. A próxima carreira eu já vou tecer por cima desse fio para fazer o acabamento, tá, gente? Então, ó, venho aqui pro espacinho da frente de onde eu comecei na carreira anterior, o espacinho de uma correntinha, e vou amarrar meu fio. Eu gosto de dar esse nozinho, quem me conhece já sabe, para ficar bem apertadinho. E aqui a gente já vai subir 3 correntinhas, que vai ser a altura do nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, no mesmo espacinho aqui, ó, de corrente, no buraquinho que eu tenho, eu fico com 2 pontos. As 3 correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo esse ponto alto aqui, ó, vou pro próximo espaço. Então, a gente vai trabalhar nos intervalos de correntinhas que a gente tem. E vai colocar 2 pontos altos em cada intervalo, sempre separados por uma correntinha. Então, ó, pulo o ponto alto, venho pro próximo buraquinho, ó, o espaço da próxima correntinha, e coloco mais 2 pontos altos. Lembrando, gente, quem não estiver fazendo com fio de algodão, que é mais molinho, que é mais, assim, laceável, não pode apertar muitos pontos, tá? A ideia quando a gente faz roupa, quando a gente faz chapéu, é deixar os nossos pontos um pouquinho mais folgados. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, com barbante 6, no caso, se a sua tensão de ponto é muito forte, você pode usar a agulha de 4 milímetros para fazer roupa, para fazer chapéu, ao invés de usar de 3,5. Uma correntinha de separação, vou para o próximo espacinho da frente e coloco mais 2 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa segunda carreira. A gente vai fazer os grupinhos de 2 pontos altos, todos separados por uma corrente. Eu vou completar a minha volta aqui e já volto com vocês. Terminei aqui minha segunda carreira. Da mesma forma que eu tenho 13 pontos altos na primeira carreira, agora eu tenho 13 grupos de 2 pontos altos na segunda carreira. Fiz minha última correntinha, venho na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, dou mais uma laçadinha, alongo o meu fio para cortar, que eu vou entrar com a próxima cor. Passo ele aqui para trás e aqui para frente, para preparar o meu arremate. Aqui, ó, no espacinho, do lado das 3 correntinhas, aonde eu comecei a anterior, eu entro aqui nesse espacinho, ó, e amarro a minha próxima cor. E agora, em todos esses espacinhos de correntes, nós vamos colocar 3 pontos altos. Então, a primeira carreira, 1 ponto alto com correntinhas. A segunda carreira, 2 pontos altos e uma correntinha. Na terceira carreira, a gente vai subir 3 correntes e vai colocar 3 pontos altos e uma correntinha. Então, nós vamos ficar novamente com 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui no início, ó, eu faço 3 correntinhas, coloco mais 2 pontos altos no primeiro bloquinho, uma correntinha de separação, vou para o próximo espaço aqui direto e coloco mais 3 pontos altos. Então, na terceira carreira, é assim que a gente vai ficar. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no próximo espacinho. Então, a gente pula os pontos altos e trabalha no espaço da correntinha que a gente fez da carreira anterior. E assim vai ficando a nossa terceira carreira. Eu vou fazer a minha e já venho. Completei, ó, todos os meus espacinhos
Então, eu tenho 13 bloquinhos de 3 pontos altos, faço minha última correntinha e venho na terceira corrente prender com ponto baixíssimo. Eu vou trocar o meu fio em todas as carreiras, tá, gente? Então, se você não for trocar de fio, você vai caminhando aqui, ó, com pontos baixíssimos até você chegar nesse espacinho de corrente, porque a gente sempre vai trabalhar nos intervalos, ok? Aqui eu já amarrei meu fio, vou puxar 3 correntinhas. Que vai ser a altura do meu primeiro ponto alto. E, de novo, ó, tô trabalhando nos espacinhos, né? Vou colocar agora mais 2 pontos altos. Então, para essa carreira, a gente vai revezar. Vou explicar para vocês. Uma correntinha de separação. Então, primeiro bloquinho, 3 pontos altos. No segundo bloquinho, nós vamos colocar 4 pontos altos dentro do espacinho. Mesma coisa que a gente tá fazendo, só que agora a gente vai revezar entre 3 e 4 pontos altos. Então, aqui, ó, eu coloco 4. Faço uma corrente de separação, pulo o bloquinho, pulo os 3 pontos altos, vou para o próximo espaço e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Pulo o bloquinho aqui todo de baixo, vou para o próximo espaço e coloco 4 pontos altos. Então, para essa carreira aqui, a gente vai alternar. Em um espacinho, eu coloco 3, no outro espacinho, eu coloco 4. Porque é uma carreira de aumentos que a gente tá fazendo, tá? Então, preencham aí a carreira de vocês. 3 pontos altos, 4 pontos altos. 3 pontos altos, 4 pontos altos. Até o final. Aqui, ó, no final, como a gente tá com uma quantidade de pontos ímpares, a gente começou com 13, vão ficar 2 bloquinhos de 3 pontos altos, um ao lado do outro. Não tem problema, tá, gente? Isso não vai fazer diferença na nossa contagem. Então, aqui eu fiz minha última correntinha, venho na terceira corrente, fecho a minha carreira com ponto baixíssimo, laço, alongo, corto meu fio, vou trocar para o próximo. Importante, para o seu círculo ir ficar bonitinho e ficando assentadinho, vai abrindo o seu trabalho, tá? Se você vê que ele tá assim fechadinho, é porque os pontos ainda não estão assentados. Então, você vai abrindo, ó, vai esticando ele assim na mesa para dar certo. Já amarrei meu fio amarelo. Agora, eu subo 3 correntinhas. E vou continuar a mesma coisa, trabalhando sempre nos intervalinhos aqui, ó, no espaço das correntinhas. Coloco mais 2 pontos altos para ficar com um total de 3. Então, nessa carreira, todos os nossos bloquinhos vão ter 3 pontos altos. Vou explicar para vocês. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloquinho e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Quando eu chegar aqui, ó, na frente, que o meu bloquinho da frente for de 4 pontos altos, eu vou colocar um bloquinho de 3 desse dentro desse espacinho aqui. Não tem espaço, tá, gente? A gente que vai entrar dentro dos 2 pontos altos aqui, ó, e colocar o nosso bloquinho aqui no meio. Não tem espaço de correntinha na carreira de baixo. Não pensem que vocês erraram, tá? É normal. Então, ó, a gente coloca os 3 pontos altos dentro do meinho, entre 2 pontos altos de um lado e 2 pontos altos do outro, tá? Uma correntinha de separação e vem pro próximo espacinho, trabalhar normal, colocar 3 pontos altos. Então, a gente tá fazendo essa carreira de aumentos, pra gente abrir um pouquinho o nosso chapéu. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Então, quando o nosso bloquinho da frente, ele tem somente 3 pontos altos, eu não mexo nele, eu não coloco nada no meio dele, ó. Quando tem só 3 pontos altos, eu coloco só nas laterais, aonde estão os espaços de correntinha. Agora, eu cheguei, ó, num bloquinho de 4 pontos. Então, eu vou pular 2 e aqui no meio eu vou colocar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha para separar, pulo 2 pontos altos, ó, entro aqui no meinho e coloco 3 pontos altos.
Dessa forma, o nosso chapéu vai receber os aumentos, mas ele não vai ficar muito esgarçado, sabe, gente? Então, por isso que não precisa de correntinha na carreira de baixo. Fiz minha correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, coloco mais 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer essa carreira dessa maneira. Bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E quando eu tiver aqui com o bloquinho da frente com 4 pontos altos, faço minha correntinha, ó, eu pulo 2 e venho aqui no meio e coloco meus 3 pontos altos aqui no meio. Então, dessa forma, a gente vai estar aumentando a quantidade de bloquinhos para a próxima carreira. Eu vou fazer a minha aqui com os meus aumentos e já volto com vocês. Terminei aqui meu último bloquinho, então, todos os bloquinhos, ó, ficam com 3 pontos altos, alguns nos espacinhos e alguns dentro daqueles 4 pontos altos que a gente fez na carreirinha de baixo. Vou fechar aqui na terceira correntinha, vou trocar minha cor novamente. Agora, eu amarrei aqui o meu fio. A partir de agora, é só repetição, meninas. A gente vai fazer 8 carreiras exatamente iguais. Então, o que que a gente vai fazer? A partir de agora, não tem mais aumentos, tá? A tampa do nosso chapéu já tá pronta. A gente vai fazer agora a parte do corpo do nosso chapéu, do comprimento dele. Vamos começar colocando um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Todos os bloquinhos daqui pra frente vão ser 3 pontos altos. Então, eu subo 3 correntinhas, coloco mais 2 pontos altos. E vou seguindo dessa forma por 8 carreiras no total. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, coloco 3 pontos altos. Então, daqui pra frente, não tem mais aumentos, vocês não vão mudar em nada. Quem estiver trocando de fio como eu, vai fechando cada carreira aqui na terceira correntinha, trocando o fio e fazendo novamente. Vocês vão ver que o trabalho de vocês vai encurvar e vai começar a criar o corpo do chapéu. Então, nós vamos fazer 8 carreiras como essa. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Ó, gente, depois de fazer, então, as nossas 8 carreiras, a gente cresceu o nosso trabalho aqui, é a hora de vestir o seu chapéuzinho, tá? Então, se vocês precisarem fazer mais uma carreira, vocês podem adicionar uma carreira a mais, caso ele esteja curto ainda na sua cabeça. E se vocês acharem que ele já tá muito comprido na direção dos olhos, vocês podem diminuir uma carreira também. Então, essa parte, vocês vão decidir aí conforme o tamanho que vocês estiverem fazendo e para quem vocês estiverem fazendo, tá? Essa receita aqui, ó, ela também serve pra gente fazer uma touquinha. Então, vocês podem utilizar essa mesma base aqui e agora fazer algumas carreiras de acabamento sem aumentos para que fique uma touca. Mas a gente vai fazer agora as últimas carreiras, que vai ser a aba do nosso chapéuzinho, do nosso bucket hat, tá? Bom, amarrei meu fio aqui, ó, em qualquer espacinho daqui de uma correntinha, aonde a gente já vem trabalhando. E agora, eu vou puxar 3 correntinhas, da mesma maneira que a gente sempre começa a nossa carreira. Aqui é o seguinte, eu vou colocar mais pontos, porque eu quero uma aba de chapéu com aquele frufruzinho, com aquela curvinha. Quem não quiser tão curvadinha quanto a minha, pode colocar menos pontos altos agora da maneira que eu vou explicar, tá? Então, aqui a gente subiu 3 correntinhas e a gente vai colocar mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, é só fazer mais 2 pontinhos altos no mesmo espacinho de corrente. Então, em todos os espaços que tem uma correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos. Se vocês verem que tá muito apertado o trabalho de vocês, porque o meu ponto, ele não é tão tensionado. Como eu falo pra vocês, pra gente fazer roupa, a gente não pode apertar tanto. Então, 3 pontos altos cabem aqui.
Se tiver muito apertado, você pode colocar só 2. E caso você não queira também que seja tão curvadinho quanto o meu, você coloca só 2. Nos bloquinhos, a gente vai colocar um ponto alto para cada ponto da base. Então, nos bloquinhos, a gente não aumenta nada. Coloca um ponto alto em cada ponto da base, sem dificuldade. E quando chegar no espacinho de corrente, coloca 3 pontos altos. Então, essa aqui é a carreira de aumentos para preparação da nossa aba do nosso bucket, que também pode ser feita de acordo com a forma que você achar melhor, tá? Então, conforme vocês forem fazendo, vocês vão adaptando. Se quer mais curvadinha, mais babadinho, se quer menos babadinho. Então, coloca 3 pontos altos aqui ou 2 pontos altos, você que vai escolher aí a melhor opção, dependendo inclusive do fio que você estiver trabalhando. Dentro dos pontos altos dos bloquinhos, a gente coloca um ponto alto para cada ponto da base. Então, nessa carreira, a gente vai somente preencher, colocando um ponto alto em cima de cada ponto do bloquinho e 3 pontos altos dentro do espaço da correntinha. Vai fazer a carreira toda dessa maneira. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Terminei aqui de preencher todos os espacinhos, ó, da minha carreirinha. Então, é uma carreira toda em pontos altos. Quando eu chegar aqui no final, eu vou prender na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vou fechar. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras exatamente iguais a essa, sem nenhum aumento, com qualquer cor que você estiver trabalhando aí. 3 carreiras a mais para a gente aumentar o comprimento da nossa aba. Quem quiser uma aba menorzinha, faz menos carreiras. Quem estiver trabalhando com fio mais fino, precisar, faz mais carreiras. É o gosto de vocês agora, tá, meninas? Então, vocês vão fazendo e vão decidindo se precisa de mais carreiras ou não. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Gente, ó, terminei aqui de fazer as minhas outras 3 carreiras. Então, aqui no total, a gente fica com 4 carreiras de pontos altos. Tá aqui, ó, ficando pronto o meu chapeuzinho. E a partir de agora, você vai decidir. Se você não quiser fazer carreira de acabamento, sem problemas, você não precisa fazer. Se você quiser fazer uma carreira de pontos baixos, você pode fazer uma carreira de pontos baixos. Eu decidi fazer uma carreira de meios pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntinhas aqui. No mesmo lugar, eu laço meu fio, venho aqui no mesmo espacinho, puxo uma laçadinha lá atrás e agora eu fico com 3 alcinhas na agulha. Eu vou laçar meu fio e vou tirar todas elas de uma vez. Então, eu vou ficar com uma carreira entre o ponto baixo e o ponto alto, tá? Não é nem fininha igual a do ponto baixo e não é nem tão alta igual a do ponto alto. É um meio ponto alto. Novamente, ó, lacei meu fio, entro no próximo espaço, busco a laçadinha. Fico com 3 na agulha, laço o fio e tiro as 3 de uma vez. Então, eu vou fazer essa carreira agora, ó, sempre tirando, ó, todas as alcinhas de uma vez, até o final do meu trabalho, para fazer essa carreirinha de acabamento. Então, façam aí a de vocês, que eu já venho mostrar como é que vai ficar o meu chapeuzinho. Prontinho, gente, ó, acabei de terminar a minha terceira carreirinha aqui, somente em meios pontos altos. E tá pronto o nosso chapeuzinho. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Gostaria de ver muitos chapeuzinhos lá no Instagram, então acessa lá, @JanaCrochêCriativo, me marca nas postagens que eu quero compartilhar o trabalho de vocês. E quem me enviar as fotos através do inbox, eu reposto vocês, marcando o ateliê de vocês lá no meu feed também, tá? Então, para aumentar aí as vendas, eu gostaria muito de apoiar as crocheteiras que fazem as minhas videoaulas. Deixa seu joinha aqui no vídeo, compartilha com outras pessoas para que o meu vídeo tenha mais alcance. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita para ajudar o meu trabalho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!